Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Mais uma vez, vamos então dar início ao nosso ponto 2, a audição do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado de 2024. Cumprimenta já o Sr. Dr. José Maria Brandão de Brito. Doutor, esta audição irá compor-se por uma intervenção inicial de 10 minutos. Posteriormente irá haver lugar a uma ronda de 5 minutos por grupo parlamentar com resposta individualizada e depois uma segunda ronda de 2 minutos, inscrição por deputado. O Sr. Doutor depois irá responder no final da ronda pelo tempo total das inscrições. Então, sem mais demoras, Doutor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, senhoras, uma senhora deputada, e agradeço a vossa presença aqui. Eu trouxe uma apresentação e, como nota prévia, comentaria o facto de a dinâmica eleitoral determinar eu estar aqui, voltar aqui, envolvidos 3 meses da apresentação da última Conta Geral de Estado referente a 2023, e esta é a terceira vez que apresento a Conta Geral do Estado, sendo que as duas anteriores tinham a particularidade de ter sido apresentadas e executadas por um governo diferente daquele a que pertence. A Conta Geral do Estado de 2024 tem outra particularidade, é um híbrido, porque foi executada em 75% pelo Governo, suportado pela AD, mas o Orçamento de Estado é um orçamento do Governo do Partido Socialista, mas é com todo o gosto que aqui estou. Em termos do contexto macroeconómico que subjaceu ao exercício orçamental, importa, se calhar, fazer aqui uma pequena reflexão que tem que ver com a perturbação cíclica que causou a pandemia de Covid-19, que basicamente provocou uma quebra abrupta da atividade económica, a que se seguiu uma recuperação, também ela, bastante significativa. Essa recuperação, basicamente, terminou em 2023 e, portanto, chegados a 2024, temos um crescimento em torno do potencial, que foi aquilo que se verificou, e, portanto, é em torno deste valor que a economia portuguesa tenderia a crescer se não fosse feito nada. E, portanto, aquilo que há para fazer para melhorar o ritmo de crescimento da economia portuguesa é aquilo que o Governo está a fazer, no sentido de criar as condições estruturais para o fomento do crescimento económico e, portanto, isto para dizer que um crescimento em torno de 2% em 2024, que é o valor, as estimativas, ou em redor das estimativas para o crescimento do produto potencial, está perfeitamente equilibrado. Depois de dizer que esta é uma economia afinada, no sentido em que, como disse, temos um crescimento em torno do valor potencial, uma aceleração da produtividade, com um valor bastante expressivo em termos históricos e também em termos comparativos na União Europeia. Temos também excedentes orçamentais, de 0,5% do PIB em 2024, e um excedente externo que até se reforçou para cima de 3 pontos percentuais do PIB. É também uma economia para as pessoas, no sentido em que o desemprego voltou a baixar em 2024 para valores muito baixos em termos históricos. Temos uma inflação estabilizada, o que é muito importante para as famílias, sobretudo para as mais vulneráveis. Uma forte subida dos salários reais, aliás, a OCDE na altura revelou que teria sido o país do conjunto da OCDE que maior crescimento dos salários reais tinha observado, e também uma poupança elevada, o que confere um conforto financeiro adicional às famílias. Portanto, duas notas relativamente à questão macroeconómica e macro-orçamental, uma economia que está afinada e uma economia que funcionou bem para as pessoas. Em termos da evolução do saldo, que passou de 1,3 pontos percentuais, tudo isto são, já agora aqui uma nota, Sr. Presidente, nós resolvemos apresentar os valores todos atualizados, de acordo com o último processo de déficit do INE, e, portanto, os números estão aqui, diferem do documento que está publicado, mas penso que é mais claro para todos assim.
E por isso partimos de um saldo de 2023 de 1,3% do PIB para um saldo de 0,5% em 2024. Portanto, há aqui uma redução de 0,8 pontos percentuais. Esta evolução contribui positivamente para o aumento do saldo. Temos, sobretudo, a receita fiscal, as contribuições sociais e depois, a contribuir ou a explicar a redução do saldo, temos o quê? Temos, basicamente, o destino que o Governo deu à evolução muito positiva dos impostos. Que foi o quê? Foi o investimento que está plasmado nas outras despesas, que tem ali um contributo negativo para o saldo de 0,9%, portanto é sobretudo investimento, aquela rúbrica. Depois temos uma valorização de carreiras, que se traduz num contributo para a redução do saldo de cerca de 1 ponto percentual, e temos também um pagamento e temos também um aumento do pagamento das pensões que basicamente engorda aquele contributo para a redução do saldo dos benefícios sociais. Tudo isto num contexto de responsabilidade, porque apesar de desta valorização de várias carreiras da função pública iniciada logo em 2024, que se traduz ali nos números à esquerda numa aceleração das despesas com o pessoal. Temos também um cuidado em pagar mais pensões e fazer mais ação social que se plasma na aceleração das prestações sociais, tudo isto num contexto em que é mantido um sustento orçamental bastante confortável. No que respeita a uma perspectiva dos últimos anos, portanto, aquilo que a gestão orçamental do Governo da AD, neste caso do 24º Governo, mostra aqui uma alteração profunda naquilo que é a transparência orçamental. Portanto, acabámos com o registro dos brilharetes, em que se prometia tudo em orçamento, depois não se executava nem pouco mais ou menos aquilo que estava plasmado no orçamento, e depois tínhamos grandes variações entre aquilo que era orçamentado e aquilo que era executado. Esses tempos acabaram e portanto, o exercício orçamental é um exercício com muito maior transparência. De qualquer maneira, no orçamento do Partido Socialista, o último elaborado pelo Partido Socialista, previa um saldo orçamental positivo de 0,2% e terminámos o ano com 0,5%, ou seja, 0,3 pontos percentuais acima daquilo que estava previsto. Relativamente ao andamento da dívida pública, aquilo que nós notamos é claramente um abrandamento no ritmo da redução da dívida pública, que foi cerca de 14 pontos percentuais de 2022 para 2023, beneficiando do imposto inflacionista, etc., que comentei há 3 meses atrás, quando apresentei a Conta Geral do Estado de 2023, e, portanto, passámos de uma redução de 14 pontos percentuais, num contexto muito atípico, para uma redução de 3 pontos percentuais, que será o normal que aconteceu em 24 e é aquilo que é expectável acontecer nos próximos anos. Portanto, um ritmo pautado, mas consistente de redução da dívida pública. Ora bem, a que é que está associado este menor ritmo de redução da dívida pública? O reforço das carreiras e, portanto, um reforço da capacidade aquisitiva dos funcionários públicos, um reforço das pensões, uma aceleração do PRR, uma redução da carga fiscal, uma redução, essa não é, obviamente, por efeito da ação governativa, mas que, felizmente, aconteceu uma redução da inflação, o que reduziu o imposto inflacionista e, portanto, ou seja, nós temos uma redução da dívida que continua de forma consistente, que é que é menor na sua dimensão, mas que traduz muito mais justiça social. Relativamente aos pagamentos em atraso e prazos médios de pagamento, aquilo que nós podemos ver é que houve, de facto, uma melhoria em 2024 em todas estas vertentes, com exceção nas contas a pagar no SNS, que aumentou ligeiramente. Terminaria esta intervenção inicial dizendo que a Lei de Execução Orçamental de 2015 impôs uma agenda
muito exigente do ponto de vista da apresentação das contas e de reporte orçamental. Durante 8 anos foi avançado muito pouco e, portanto, aquilo que nós temos desde abril de 2024 é um conjunto de melhorias que estão identificadas do lado esquerdo e que se materializam, por exemplo, na implementação de 8 recomendações do Tribunal de Contas de forma integral e 32 de forma parcial. Uma inovação muito significativa que foi a introdução de demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas da Segurança Social já em CNC-AP. Uma aproximação da estrutura do relatório da Conta-Geral do Estado ao relatório do Orçamento de Estado para permitir uma leitura paralela dos 2 documentos, que é assim que deveria ser, e a inclusão de mapas e secções dedicadas à inovação orçamental. Isto são passos firmes, são passos importantes, mas não esgotam de todo aquilo que temos que fazer. E o que é que temos que fazer? Temos que reforçar a integração patrimonial e orçamental com mapas consolidados e maior coerência entre os fluxos financeiros e o património, a introdução de resumos executivos para visualizações e síntese pedagógicas para tornar mais acessível e de leitura mais abrangente do relatório da Conta-Geral do Estado, a consolidação progressiva das contas da Segurança Social e a revisão das políticas contabilísticas, o desenvolvimento de soluções tecnológicas, a capacitação das pessoas da função pública que trabalham nos temas financeiros e adaptação às novas regras orçamentais europeias e a incorporação da orçamentação por programas, que foi uma revolução que foi introduzida de forma plena no Orçamento de Estado para 2026, onde para cada Ministério, para cada missão de base orgânica estão tipificadas ou estão descritas aquilo que são os objetivos, as ações de política e o respectivo custeio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos então dar início à nossa primeira ronda. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Pedro Coelho dispõe de até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Sendo esta uma adição em torno da Conta-Geral do Estado, gostaria de deixar aqui 4 notas prévias. Em primeiro lugar, para referir que a Conta-Geral do Estado é um instrumento importante para avaliar a execução e é também uma oportunidade para avaliarmos os desvios da política orçamental ao projetado e aprovado neste Parlamento. Em segundo lugar, é bom que se diga que na apresentação deste documento foram registados alguns avanços, já com a AD. Hoje a AD encontra-se disponível em formatos digitais, mais acessíveis, acompanhada de notas explicativas, mapas, gráficos e relatórios que tornam mais compreensível a execução orçamental e patrimonial do Estado. Em terceiro lugar, é bom frisar, aliás, como o Sr. Secretário de Estado já referiu, que esta conta não é da sua exclusiva responsabilidade. Não é da responsabilidade integral deste Governo, porque o orçamento, como todos sabemos, é socialista. E, em quarto lugar, apesar da proposta ser de autoria socialista, o orçamento do Estado de 24, incluindo variáveis macroeconómicas e orçamentais, a AD conseguiu, com a sua governação, com a sua execução, aumentar rendimentos, aumentar pensões, aumentar o investimento público, melhorar o SNS, reduzir impostos, diminuir a dívida pública, diminuir os pagamentos em atraso da administração pública e, em conjunto, melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Sr. Secretário de Estado, pela análise que fizemos da conta de 24, verifica-se que, mais uma vez, há um claro desencontro entre o que a governação socialista esperava e o que veio a acontecer em 2024. Falharam nas previsões, não vejamos. O Partido Socialista estimou um crescimento real de 1,5% e existisse um crescimento de 1,9%, sendo posteriormente corrigido para 2,1%. O Partido Socialista estimou um aumento de preços de 3,3% e verificou-se um aumento de 2,7%. A governação socialista estimou um crescimento nominal de 4,4% e assistimos a um aumento nominal de 7,1%. Nos impostos diretos, o governo socialista estimou um aumento de 0,4% e verificou-se um incremento de 3,5%. Em 2024, a formação bruta de capital fixo atingiu uma taxa de execução de 83,8%, superior aos anos de 2023, que foi de 80,7%, e de 2022, que foi de 78,8%. Ou seja,
O atual Governo está a fazer mais e melhor com os recursos disponíveis, transformando um orçamento que não era da sua autoria em obra e em crescimento. Passámos de 6,9 mil milhões de euros para 7,7 mil milhões de euros, um crescimento na formação bruta de capital fixo de 11%. Em 2024, assistimos a uma execução acelerada do PRR, 2,5 mil milhões de euros, quase metade do previsto, embora ainda aquém da meta global, mas com impacto positivo no investimento público. Em 2024, as remunerações por trabalhador aumentaram 6,4%, quando a previsão era de 5% e a massa salarial de toda a economia aumentou 8%, mais 2,6 pontos percentuais do que a taxa prevista. 2024, como sabemos, foi o ano do IRS e da valorização remuneratória da administração pública. Só as medidas relativas ao IRS tiveram um impacto negativo no saldo orçamental de 1,7 mil milhões de euros. Ou seja, uma das marcas do Governo da AD, nesta Conta Geral do Estado, foi a devolução dos rendimentos às famílias, por via de uma redução sem precedentes das taxas de IRS, e a valorização do trabalho no setor público, com o restabelecimento da paz social em múltiplos setores que se encontravam em colapso. 2024 também marcou a viragem do SNS e 2025 continua a sua consolidação. Mais profissionais, mais meios, mais produção, mais investimento, mais consultas, mais cirurgias, menos listas de espera e maior cobertura dos serviços primários. A oposição pode referir que a despesa com o pessoal aumentou 704 milhões de euros. Mas a verdade é que as consultas presenciais nos cuidados primários e as cirurgias aumentaram. Senhor Secretário, fruto destas e de outras realizações, o saldo orçamental em contabilidade nacional ficou em 0,7% do PIB, quando a proposta inicial do Orçamento do Estado previa apenas 0,2%. Sendo assim, Portugal terminou pelo segundo ano consecutivo com excedentes orçamentais, algo nunca que tinha acontecido em democracia. Tenho, Sr. Secretário, as seguintes questões. Em primeiro lugar, sabemos que a despesa pública líquida aumentou 11% em 2024 e antes que a oposição irresponsavelmente nos acuse de despesistas, diga-nos a que se deve este aumento na despesa pública. Em segundo lugar, a receita fiscal e contributiva voltou a subir. Por isso, antes que mais uma vez a oposição diga que o saldo positivo foi à custa dos portugueses, diga-nos se não foi o crescimento económico que potenciou esta receita. E a última questão, Sr. Ministro, na conta de 2023, o Partido Socialista questionou se não iríamos no futuro ter surpresas relativamente à evolução das despesas com a saúde. Aliás, isso foi bem visível ainda hoje na audição ao Secretário-Presidente do Tribunal de Contas. Em 2024, o déficit do SNS aumentou, é verdade, 740 milhões face a 2023. Por isso, a surpresa que o PS fala é fruto da ineficiência ou se é explicado por medidas estruturantes, como, por exemplo, a valorização salarial e o reforço assistencial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Dispõe de até 5 minutos, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado Pedro Coelho. A despesa líquida, começando pela ordem das questões, tal qual como as expôs, a despesa líquida primária, de acordo com o DBP, para 2026, entregue na Comissão Europeia, em 2024, foi de 12,1%. Isto resulta, em primeiro lugar, de uma despesa que estava já plasmada no Orçamento de 2024, uma despesa primária, a que se soma, porque nesta métrica de despesa líquida é subtraída a redução da receita, portanto, isto também é incorporado, e por isso, se nós somarmos os 9% de aumento da despesa primária que estava no Orçamento de 2024, somarmos a isso a redução da despesa operada pelas reduções de impostos já em 2024, e, em cima disso, a valorização, nomeadamente a valorização das carreiras e o pagamento do suplemento extraordinário de pensões, chegamos a este valor de 12,1%. E, portanto, resulta, o que é que nós, compondo isto, em resumo, temos a parte de leão deste aumento
advém daquilo que estava inscrito no Orçamento de Estado de 2024, aprovado pelo Partido Socialista, a que acresce redução de impostos, valorização de carreiras, pagamento do suplemento extraordinário de pensões. É assim que se decompõe este aumento. Relativamente à evolução da receita fiscal, ela deve-se, como muito bem referiu, ao aumento ao crescimento do PIB nominal, repartido entre um crescimento de 2,1% de crescimento real e de um fator de 4,8%, e, portanto, tudo isto acabou por levar a uma cobrança dos impostos indiretos bastante significativa, a que se soma um mercado laboral muito dinâmico, com crescimentos dos salários nominais também dinâmicos, que levou a um aumento da receita em sede IRS. 2024 foi também um bom ano em termos de IRC, sobretudo pelos lucros de grandes empresas, nomeadamente do setor financeiro. Portanto, para responder à sua pergunta, de forma afirmativa, foi de facto o dinamismo da economia que permitiu a receita fiscal. O que é importante aqui, e que eu também frisei na minha apresentação, é que este bom desempenho da receita fiscal não foi utilizado para fazer brilharetes do ponto de vista orçamental, ele foi canalizado, foi devolvido à sociedade, foi canalizado para colmatar deficiências, em alguns dos casos crónicas, para mitigar injustiças que existiam ao nível social, ao nível dos pensionistas, ao nível das carreiras e dos funcionários públicos, e também para reforçar o investimento. Relativamente à despesa do SNS, cumpre-me dizer o seguinte. Em 2024 operou-se uma alteração bastante material do regime, com a introdução do modelo, ou com a agilização do modelo das ULS. O modelo das ULS integrou a prestação dos serviços primários de saúde, que trouxeram, quando foram integrados nas ULS, tem a forma de EPE, trouxeram com eles os déficits associados. E, portanto, isso levou a um aumento dos déficits das EPEs, dos resultados, visível nomeadamente nos resultados operacionais. Impõe-se também dizer que houve a dedicação plena, trouxe também custos bastante significativos, na ordem dos 150 milhões de euros, logo em 2024. A valorização de várias carreiras, que também foi começada a negociar em 2024, mas embora só tenha impacto em 2025 para a frente, vai ter também a sua tradução ao nível do aumento de custos. Há uma tendência de crescimento estrutural da despesa de saúde, tem a ver com o envelhecimento da população, tem a ver também, no caso português, com o aumento da população, tem a ver com a inovação ao nível dos tratamentos e dos fármacos, que levam a um aumento do custo progressivo, e, portanto, todos estes fatores levam a um aumento estrutural da despesa do SNS. E depois houve, e como muito bem disse, um aumento da produção assistencial, com mais cirurgias, com mais consultas ao nível dos cuidados primários de saúde, também consultas em ambiente hospitalar, e, portanto, toda esta produção acabou por se reverter em maiores custos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do Partido Chega, que nos fez chegar a informação que irá dividir a intervenção por dois deputados, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira e o Sr. Deputado João Ribeiro. Comecemos então pelo Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria comentar os colegas, comentar também o Sr. Secretário de Estado, José Maria Banda de Brito, que nos traz hoje a defesa possível de um orçamento que não fez, que não teve, que não negociou, que foi um orçamento de esquerda. E é engraçado que hoje estamos aqui para discutir, passado um ano, porque só vai a votação em plenário em 2026, discutir algo do ano de 2024, passado tanto tempo, já o fizemos em 2023. Eu sei, ainda o Tribunal de Contas disse há bocado que não há data para a entrada no Parlamento, mas é um pensamento que esta Casa deve ter no prestar de contas, porque no fundo não é só prestá-las, é
avaliá-las e escrutiná-las. E é complicado e difícil fazê-lo com tanto tempo de diferença. No entanto, dar nota de preocupações, não basta aqui vir dizer que este Orçamento de Estado socialista, que o senhor teve que gerir, trouxe sustento orçamental e redução do rácio da dívida pública, e já vinha de trás, precisamente, do Partido Socialista. O que está aqui em causa é a transparência de todo este processo e o facto de o Tribunal de Contas vir dar um parecer de não conformidade. E é isso, Sr. Secretário de Estado, que eu gostava de lhe fazer esta pergunta muito sincera e de olhos nos olhos. O Secretário de Estado do Orçamento sente-se confortável a vir a esta casa com este orçamento que o Tribunal de Contas diz que está não conforme, que não tem, no fundo, se isto fosse uma empresa, a AT não aceitava as contas da empresa sem a sua certificação, como sabe. Os organismos do Estado não permitiam. O Estado em si, quando não tem uma certificação, é algo que deveria ser bem preocupado pelo Governo, porque o Tribunal de Contas existe. O Tribunal de Contas tem que fiscalizar e fazer relatórios, e ainda hoje vamos tomar decisões sobre auditorias a efetuar em empresas do Estado, mas quando estamos a falar de um Orçamento de Estado, estamos a falar da vida de todos os portugueses durante um ano, e é algo que é absolutamente preocupante, porque até entre as previsões iniciais e as execuções finais de receita e de despesa, há aqui uma grande diferença. E, portanto, o Secretário de Estado, tendo em conta estas recomendações que o Tribunal de Contas fez, em que hoje nos trouxe mais 8 recomendações, em que querem mais transparência, mais controle financeiro, melhor gestão dos imóveis do Estado e mais proteção aos cidadãos, que medidas corretivas significativas estão previstas a adotar? Que, ao nível do investimento público, que é diminuto e que foi apontado também, quer pelo SES, quer pelo Tribunal de Contas, que a execução é muito baixa, o que aqui vai fazer, nomeadamente, do que respeita a atrasos e reprogramações? Eu sei que isto tem a ver muito com o PRR, mas Portugal tem que desligar essa máquina, tem que desligar esse fio ligado à máquina. Não pode estar sempre a pensar que só investe quando tem dinheiro de fundos comunitários. E, portanto, o senhor é responsável por encontrar receitas para que o país funcione, para que o país evolua. E, portanto, e para terminar, quais os principais fatores explicativos destes desvios do Orçamento de Estado de 2024 e da execução refletida na Conta Geral do Estado? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Eu ia-me focar na forma. Já disse aqui há bocadinho ao Tribunal de Contas e ia perguntar também ao Sr. Secretário de Estado que nós focamos muito sobre o Orçamento de Estado, estamos mais de um mês a discutir esse Orçamento de Estado, mas depois a Conta Geral do Estado, que no fundo é a análise se esse Orçamento foi cumprido ou não e de que maneira foi cumprido, é passado um bocadinho à margem. Aqui a questão concreta é se o Sr. Secretário de Estado acha que devíamos focar-nos também nesta Conta Geral do Estado de uma forma mais exaustiva para perceber se realmente foi executado ou não. Porque podemos estar aqui a olhar para uma Conta Geral do Estado que não é certificada, logo tem uma credibilidade que é, desculpe-me a sinceridade, nula. Se não é certificada, a credibilidade é nula. Pode dizer que é relativa, mas não é nula, não foi certificado. A outra questão é, na sua apresentação disse que está a ser feito um caminho para essa certificação. A pergunta muito concreta também é quando? Pode-nos garantir aqui que o orçamento que está a ser executado este ano de 2025, para o ano, eventualmente terá uma certificação positiva ou não? Aquele que está a ser executado agora e aquele que foi aprovado recentemente vai ter essa certificação positiva? Será que ou estamos a fazer o caminho? E a outra questão também é, para esse caminho ser feito, à mesma medida que o Estado exige às empresas, será que não devia de existir uma penalização pelo Estado não cumprir essa obrigação? E a penalização, entenda-se, não é sobre o Estado, é sobre os responsáveis políticos desse organismo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Secretário para responder. Dispõe de até 5 minutos. Muito obrigado, Srs. Deputados Eduardo Teixeira e João Ribeiro. Começando pelas questões do Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
e também na questão da conformidade da Conta Geral do Estado. Ora bem, existem muito poucos países na Europa que estão conformes com a diretiva que subjaz às obrigações de reporte e de relato orçamental a que Portugal está obrigado. Aqueles que fizeram mais progressos demoraram cerca de 2 décadas a fazê-lo. E eu percebo a comparação que se faz com as empresas, mas o Estado não é uma empresa. O Estado é um organismo extremamente complexo. Não devia, não. Peço desculpa, mas não. Mas o Estado. Não há debate, por favor. O Estado tem uma diferença radical face às empresas. É que o Estado toca todas as áreas da vivência social. E, portanto, tem uma dimensão financeira, tem uma dimensão assistencial, tem uma dimensão de segurança, tem uma dimensão de diplomacia. Quer dizer, é absolutamente incomparável. E é uma máquina muito complexa. E o nosso Estado, em particular, é muitíssimo complexo. Ora bem, a Lei de Enquadramento Orçamental é de 2015. Como eu referi há pouco, de 2015 até 2024 avançou-se muito pouco. Aquilo que se avançou desde então, desde 24 até o momento presente, é muito mais do que se fez nos 8 anos de governação socialista. Aquilo que nós estamos a trabalhar, e estamos a trabalhar afincadamente, é precisamente dando passos significativos no sentido da certificação. Essa certificação não vai acontecer para o ano, não vai acontecer relativamente à Conta Geral de Estado de 2025 nem 2026, porque só em termos de sistemas de informação, a sua aquisição e implementação demoram, são processos plurianuais e, portanto, nós temos que encarar isto com realismo e aquilo que eu gostaria era nós conseguirmos a certificação na vigência desta legislatura. Isto era aquilo que eu gostaria, é para isso que estamos a trabalhar de forma muito ativa e proativa no sentido de poder deixar esta herança positiva. Relativamente ao tema da validade de ser nula ou não, bom, nós estamos aqui num exercício de total transparência a apresentar a conta está publicada, o Sr. Ministro das Finanças vem variedíssimas vezes ao Parlamento e, por isso, essas questões podem ser colocadas e nós, do lado do Ministério das Finanças, tentamos responder da melhor maneira que conseguimos com a informação toda de que dispomos. E, portanto, eu diria que a validade não será nula, mas, obviamente, não estão certificadas e esse é um marco importante que temos que, como país, conquistar. Relativamente ao investimento público, e agora centrando-nos em 2024, nós não podemos esquecer que em 2024 o Governo, suportado pela AD, entrou em funções em abril. A formação do Governo, a formação de um Governo novo é algo que demora algum tempo. Por outro lado, há projetos, nomeadamente no âmbito do PRR, que se atrasaram porque as tutelas estavam a mudar e, portanto, é normal que houvesse algum compasso de espera na discussão que estavam em curso dos projetos PRR. Os projetos, em termos de investimento até do setor privado, perante a incerteza de novas eleições e do que poderia acontecer, há sempre hiatos que se criam com estas transições políticas normais da democracia e, portanto, não vem daí mal ao mundo. Mas, portanto, estas circunstâncias todas fizeram com que, de facto, a execução em 2024 do investimento público não tivesse sido tão plena como desejaríamos. Olhando para os números de 25, aquilo que vemos é um reforço inegável, inequívoco, da dinâmica do investimento público, algo que se tenderá até a intensificar em 2026 com a execução acelerada que prevemos para o PRR em 2026. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Carlos Pereira dispõe de até 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e agradecer desde já por algumas das explicações que foi dando.
Eu gostaria de, antes de mais, fazer uma nota prévia, porque eu acho que é importante. O Sr. Deputado Pedro Coelho referiu que nunca na história da democracia houve um saldo positivo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. 2019, 2023 houve saldos positivos e, portanto, é muito importante que isso fique claro. Eu gostaria de começar por centrar esta intervenção e as perguntas que quero fazer naquilo que tem sido a centralidade do debate da AD antes de ser governo e agora quando é governo, que tem a ver basicamente com o crescimento económico. O crescimento económico é obviamente um dos temas centrais e do ponto de vista macroeconómico é muito importante podermos avaliá-lo de forma minuciosa para percebermos que políticas públicas são possíveis do ponto de vista da distribuição de rendimentos, etc. E o Sr. Secretário de Estado começou por dizer, e começou exatamente por aí, começou por dizer que estão a criar, ou estão criadas, ou estão a fazer tudo para criar as condições estruturais para fomentar a economia portuguesa. Ora, eu devo dizer que em comparação com os últimos anos, e eu acho que isso é uma boa comparação, uma série de 8 anos, 10 anos, se quiser, apetece perguntar o que é que está a falhar nesse modelo que os senhores estão a criar para criar as condições para fomentar a economia portuguesa, o crescimento da economia portuguesa, partindo de um princípio que, digamos assim, a meta principal desse fomento para a economia portuguesa é obter valores de crescimento económico que rondem os 3%, como o Sr. Ministro das Finanças tem dito sistematicamente. Ora, já não é possível dizer que dê-nos tempo para fazermos isso, porque, em boa verdade, 2024 já executaram um orçamento, 2025 já têm um orçamento em curso, 2026 já apresentaram um orçamento e, na verdade, aquilo que são, por um lado, aquilo que já sabemos sobre os crescimentos económicos no tempo em que governaram e o crescimento económico que estão a projetar para 2026 e também 27 e 28, ele está muito distante dessa meta dos 3%. E, portanto, a pergunta, o que é que está a falhar nesse modelo, é algo que tem que ser explicitado. Até por uma razão muito simples que eu quero lembrar, que é o que é que aconteceu em Portugal desde 2016 até hoje. E o Sr. Ministro fez bem colocar aqui a questão do ponto de vista do contexto daquilo que foi a pandemia. Ela foi muito importante, teve um impacto, este choque externo teve um impacto significativo na economia, mas eu quero lembrar que em 2016 Portugal cresceu 2%. É exatamente aquilo que este Governo tem vindo a dizer que vai crescer nos próximos anos, enquanto for Governo, aparentemente. Em 2017 cresceu 3,5%, portanto bastante acima daquilo que é a perspectiva que os senhores dizem que vão começar a crescer, mas ainda não têm nenhuma perspectiva de quando é que isso vai acontecer. Em 2018 cresceu 2,9%, também muito próximo daquilo que estava previsto fazer. Em 2019, 2,7%, portanto, estamos a falar de 2017, 18 e 19 de valores muito à volta dos 3%, o tal objetivo que o Sr. Ministro das Finanças queria e, portanto, chegamos a 2020 com uma pandemia e caímos de 8,2% e iniciamos uma recuperação, como o Sr. Ministro disse que foi até 2023. Enfim, em 2023 voltamos a crescer 3,1%, voltamos à realidade daquilo que eram as políticas do Partido Socialista que ponham a economia a crescer acima dos 3%. Ou seja, se nós fizermos uma análise sobre estes anos, os anos ditos normais, sem estas matérias relacionadas com a pandemia, nós estamos a falar de um crescimento médio em torno dos 3%. E, portanto, sim, nós já conseguimos pôr a economia a crescer a 3%, apesar dos senhores, naquela altura em que eram naquela altura, Sr. Deputado, eu acabei de ler os números não mentem, e portanto eu disse que os números em que eu retiro os anos da pandemia, incluindo aqueles em que o Sr. Secretário de Estado disse que eram de recuperação, eles andam à volta dos 3%. Isto para mim é inequívoco. Mas ainda há uma questão mais relevante, que é, a determinada altura, o crescimento era, de facto, factual e os senhores deputados do PSD não tinham argumentos e lembraram-se de ir buscar um argumento interessante, que era o argumento dos países da coesão que entravam na União Europeia. E então andaram anos, sempre que havia crescimentos económicos do Partido Socialista significativos acima da média da União Europeia, como aliás é também 2024, os senhores o que é que faziam? Não tinham argumentos, lembravam-se dos países de coesão. Pois bem, vale a pena voltar a lembrar isso. E, portanto, eu queria lembrar, em 2024, sabem quanto é que cresceu a Croácia? 3%. Sabem quanto é que cresceu a Polónia? 2,9%. Sabem quanto é que cresceu a Lituânia? 2,8%. Sabem quanto é que cresceu a Bulgária? 2,8%. Sabem quanto é que cresceu a Eslováquia? 2,2%. Todos acima do crescimento económico português. E, portanto, aquele argumento que os senhores diziam, e vocês crescem, fazem crescer, mas quando se trata de comparar com os países de coesão, os senhores estão manifestamente atrás. Ora, os senhores estão manifestamente atrás dos países de coesão. E, portanto, não deram uma resposta. Vamos lá ver. Isto aconteceu
quando nós éramos governo. O que eu estou a tentar dizer é que não deram a resposta que diziam que davam e que iam resolver os problemas. E, portanto, isto parece muito relevante sublinhar. Senhores deputados, pedia que não houvesse conversas paralelas, senão torna-se inaudível. O Sr. Secretário de Estado não consegue ouvir a questão. Sr. Deputado Carlos Pereira, pode continuar, para terminar, eu queria só voltar a um tema que é o tema do investimento público. O investimento público é muito relevante. Nós estamos a falar de uma queda, de uma não execução de investimento público na ordem dos 2,6 mil milhões de euros, dos quais 1.500 milhões de euros são PRR. E o Sr. Secretário de Estado, lembrou que entrou em abril, etc. Mas em abril a execução do investimento era de 55%, em outubro de 2024 era de 55%, e em outubro de 2025 é de 50%, não, em outubro de 2025 é 55%, e em outubro de 2024 é 58%, ou seja, não houve uma evolução significativa no aumento da execução do investimento público. E, portanto, nós estamos preocupados com o PRR, porque me parece que esta má execução do investimento público já condiciona, favorece as contas certas do Governo da AD. Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Dispõe de até 5 minutos, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Fico mesmo contente com a pergunta e com o tema que introduz o crescimento económico para poder, então, poder partilhar consigo a reflexão que fazemos a esse propósito. Houve, nos últimos 20 anos, houve um momento reformista em Portugal, que foi o governo liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, em que houve esse ímpeto reformista e que se refletiu, por exemplo, no saldo das exportações, na internacionalização das empresas. Viu-se um aumento da concorrência, um aumento da dependência do Estado e, portanto, aquilo que... Posso? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, e aquilo que de facto aconteceu durante esse tempo, houve uma purga de empresas e setores ineficientes e, portanto, aquilo que aconteceu a partir de 2016 foi precisamente a possibilidade que o governo da Geringonça teve de beneficiar dos efeitos estruturais resultantes do... Eu compreendo, mas está a ser... Mas isto, quer dizer, qualquer economista de qualidade média consegue atestar isto. Mas eu gostava de poder continuar... Não vamos, Sr. Deputado, não vamos debater. E já agora recordar que o tombo no crescimento durante o período da Troika foi o resultado de uma política económica absolutamente desastrosa do Partido Socialista nos anos que antecederam. E, portanto, o que aconteceu foi... Durante uns poucos anos foi possível ao país beneficiar dos efeitos dessas reformas estruturais que foram imprimidas pelo governo do PSD e do CDS na altura, entre 2011 e 2015, mas obviamente que um governo que é contra, que faz nacionalizações forçadas, um governo que combate o capital e a iniciativa privada, um governo que sobe a carga fiscal. Obviamente que, perante este conjunto de fenómenos, aquilo que vamos vendo é uma basicamente, de lapidação da capacidade de crescimento potencial da economia. E é isso que este governo quer pôr cobro, ou seja, quer com o seu ímpeto reformista, e pergunta-me o que é que está a falhar. O que está a falhar é precisamente essa dilapidação da capacidade estrutural de crescimento da economia. E o que é preciso fazer? O que é preciso fazer é aquilo que este governo está a fazer. Está a reduzir a burocracia, está com uma diplomacia económica ativa a recrutar investimento direto estrangeiro, está a querer atualizar a lei laboral aos tempos modernos, está a reduzir impostos, está a atrair talento, está basicamente com isto tudo a criar as condições para que o crescimento apareça, e ele vai aparecer, Sr. Deputado, não se preocupe, que o seu número está
vai estar em breve datado. Relativamente aos países da coesão, refere muito bem 2024, mas 2024 é um ano em que o governo da AD governa 3/4 do ano, num momento de transição de equipa governativa que, como sabe, acaba por dificultar a execução, portanto, atrasa um pouco a execução. Em 2025 vai ver, aliás, não é preciso ver, basta ler o Economist, estou certo que é uma publicação que acompanha com cuidado, vai ver que em 2025 Portugal é uma economia que se recomenda. E se for ver a evolução... Se for, Sr. Deputado, deixe-me então falar. Nós depois podemos falar ao café, convidam-me para um café no bar e depois discutimos isso. Agora, aquilo que eu gostaria de dizer é que vá ver as previsões e a evolução das economias dos países da coesão e compare com Portugal para 2025 e para 2026. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passemos então ao Grupo Parlamentar da IEL, o Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, dispõe de até 5 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado do Orçamento e os senhores deputados. Só aqui uma nota prévia que me parece relevante, porque ouvimos aqui, de forma até inusitada, devo dizer, o Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Pereira, a falar da comparação com os países da coesão. Senhor Deputado, muito bem-vindo. Foi em 2025, tardou, mas bem-vindo à comparação que faz sentido. De facto, Portugal deve comparar o seu crescimento económico com os países da coesão e não com uma França ou com uma Alemanha, que obviamente, por estarem mais desenvolvidos, têm taxas de crescimento menores. Foi isso que o Partido Socialista fez durante os seus 8 anos de governação. Foi comparar, mal comparado, com países que não são os países da coesão. Portanto, foi instrutivo, foi bom ouvir o Partido Socialista a enumerar os diferentes países e as suas taxas de crescimento. Acho que a oposição faz muito bem ao Partido Socialista. Esperemos que possam aí permanecer durante muito tempo, porque se hoje reconhecem a importância do crescimento económico e da comparação com os países da coesão, eventualmente daqui a 2, 3, 4, 5 anos sejam mais liberais e, portanto, estão muito bem na posição em que estão enquanto partido da oposição. Quanto à apresentação do Sr. Secretário de Estado, houve aqui 2 discrepâncias nos valores que gostaríamos de esclarecer. Uma delas já ficou mais ou menos esclarecida, a questão da produtividade. Portanto, o INE reviu alguns desses valores que servem de base ao cálculo da produtividade aparente do trabalho e, portanto, explica-se essas discrepâncias. Mas temos aqui uma dúvida que não tem que ver com aquilo que é orçamentado e executado, mas tem que ver com os valores que foram apresentados pelo Sr. Secretário de Estado e os valores que constam da Conta Geral do Estado, nomeadamente quanto às receitas e quanto à despesa. Porque nas receitas, segundo na apresentação do Sr. Secretário de Estado, aparecem aqui valores portanto, para 2024, estamos a falar da execução, não do orçamentado, de 124 mil milhões e 626, e para o total da despesa 123 mil milhões e 174. Ora, quando nós olhamos para o documento da Conta Geral do Estado 2024, também em contabilidade nacional, nós vemos na receita 123 milhões, e não 124.626, portanto 123.961, e na despesa 121.967 milhões. Gostaríamos de perceber a origem desta discrepância entre a Conta Geral do Estado e a apresentação que o Sr. Secretário de Estado, aqui fez. Depois, o Sr. Secretário de Estado também disse que o Estado não é uma empresa. Estamos de acordo, é verdade, mas também deve cumprir a lei. E, portanto, se é criada uma lei que o Estado deve cumprir, então exige-se aos cidadãos, às empresas, às famílias, mas também ao Estado, que cumpra essa mesma lei. É um princípio de igualdade óbvio num Estado de Direito e, portanto, eu creio que, apesar de não ser uma empresa, deve ainda assim cumprir a lei, independentemente daquilo que os outros países possam fazer ou do tempo que possam demorar a fazê-lo. Nós temos a responsabilidade de conseguir fazê-lo e de dar o exemplo. Depois, outra questão, para além desta discrepância que gostaria de colocar, tem que ver com o seguinte. Quando nós olhamos para os números de 2024, nós vemos que a força de trabalho aumentou em termos percentuais mais do que o PIB. Ora, quando nós vamos depois calcular o produto por trabalhador, o que nós vemos é que se a força de trabalho aumenta mais em termos percentuais do que o PIB em termos reais, isso significa que a produtividade vai diminuir por trabalhador. Portanto, queria só perguntar se confirma ou não que isto possa ter acontecido. E outra questão também tenho para colocar ao Sr. Secretário de Estado é quando o INE
for revir os números da população residente, o que é que vai acontecer ao nosso PIB per capita? O nosso PIB per capita já está, enfim, nos últimos lugares da Europa. O que é que acontecerá quando o INEM fizer uma revisão aos números da população residente? É que nós vamos ter uma queda ainda mais substantiva do PIB per capita e pergunto se isso não alarma o Governo. Acho que deveria alarmar todos os portugueses. Se já estávamos mal, vamos ficar ainda pior. E o que é que está a ser feito relativamente a isso? Quanto à performance de Portugal, é verdade, lemos com muita atenção The Economist, aliás, até a temos aqui, mas é preciso ler para lá das gordas. E o que é que acontece? É que a economia portuguesa, neste momento, está assente em vários fatores que não são sustentáveis. Em primeiro lugar, por comparação com as economias do leste, os tais países da coesão, eles estão em retrocesso. Porquê? Porque têm uma guerra às suas portas. Não estão diretamente envolvidos, mas indiretamente pagam também os custos dessa guerra. E, portanto, essas próprias economias retrocederam, mas espera-se que, quando normalizarem, que irão recuperar esse atraso. Por outro lado, neste momento, a economia portuguesa está, uma vez mais, e ao contrário das reformas que foram feitas, de facto, entre 2011 e 2015, a depender demasiado do mercado interno. Num país que tem, agora, estima-se, 11 milhões de pessoas, metade das quais, aliás, a população trabalhadora com um salário mediano de 880 euros, pensionistas com uma pensão média de 400 e poucos euros e depois a população jovem que nem sequer trabalha, convenhamos que o mercado interno é esclerótico e não pode ser a base do nosso crescimento económico, mas infelizmente é isso que se está a verificar e, portanto, a pergunta é onde é que está o ímpeto, o tal ímpeto das exportações. Por outro lado, temos também o efeito do PRR, que teve um impacto muito considerável na despesa pública, que obviamente é um efeito direto sobre o PIB no curto prazo, mas o impacto que possa ter no médio e longo prazo vai depender do seu impacto na produtividade. E, portanto, quando isto tudo se esgotar, e mais o turismo, obviamente, também é um fator que nós não controlamos. E para terminar, Sr. Presidente, quando tudo isto se esgotar, o que é que fica? O que é que o Governo está a fazer, não para 2024, mas para o futuro, para compensar precisamente o fim do PRR, uma dependência excessiva no mercado interno e um turismo que pode oscilar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. O Sr. Secretário de Estado dispõe de até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes. Foi uma decisão difícil aquela que tivemos que tomar relativamente à apresentação desta sessão, porque o INE reviu de forma muito substancial os valores quer das contas nacionais, portanto, quer do PIB e das suas componentes, quer também da execução orçamental. Eu não percebi muito bem a sua pergunta quando diz que o fator de trabalho aumentou mais do que o PIB. Aquilo que eu tenho, portanto, nas contas revistas que apresentei, penso que o Sr. Deputado terá a minha apresentação que foi distribuída, penso eu, e aquilo que temos é uma evolução do emprego de 0,7, um crescimento de 0,7, que é claramente inferior ao crescimento do PIB e, portanto, temos essa aceleração muito material da produtividade. Penso que isso esclarece. Relativamente à natureza da discrepância, eu desconheço. Aquilo que fizemos foi descarregar os valores do INE revistos, mas, como diz, foram muito revistos, aliás, até para 23, onde o valor inicial do crescimento era de 2,3, passou para 3,1. Portanto, houve aqui, de facto, alterações muito substanciais. O Estado não é uma empresa, acho que estamos então tranquilos relativamente a isso, mas tem que cumprir a lei. É verdade. O problema é que a lei de enquadramento orçamental de 2015 dizia assim: a partir de amanhã tens que passar a andar de Mercedes de última gama. E nós não temos a capacidade de andar de Mercedes de última gama. Portanto, temos que fazer um caminho, temos que poupar, temos que trabalhar para que seja possível um dia chegar lá. Portanto, o cumprimento da lei não está esquecido, o cumprimento da lei é uma preocupação, mas, de facto, cumprir a lei nas atuais circunstâncias é de todo impossível e, por isso, aquilo que nós podemos, o nosso compromisso é fazer todos os dias, tentar nos aproximar desse marco da conformidade com a lei de enquadramento orçamental. O PIB per capita, o que é que estamos a fazer? De facto, esta é uma economia, a nossa não é uma economia rica, precisamente porque é uma economia onde os setores de baixa produtividade, os setores onde o trabalho pouco qualificado impera, tem uma importância maior do que aquela que deveria ser para sermos uma economia mais
mais próspera. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer é aquilo que eu referi há pouco. Estamos a criar as condições para fomentar o crescimento económico com medidas que eu tenho a certeza que o Sr. Deputado Mário Murilo Lopes se revê, como seja, por exemplo, simplificação administrativa, redução da burocracia ao nível dos licenciamentos, digitalização, portanto, a simplificação da relação das empresas com o Estado, uma redução da tributação, quer para as famílias, quer também para as empresas, de uma forma previsível, o que, como bem sabe, estimula o investimento e o investimento estrangeiro. Portanto, aquilo que nós temos é que dotar a nossa economia de valores de capital maiores, que permitam alavancar a produtividade das pessoas e, com isso, fazer crescer o PIB per capita, e essa é a única forma de fazer crescer o PIB per capita. Relativamente à questão do mercado interno esclerótico, eu não seria tão pessimista. Aquilo que nós vimos é um crescimento muito sustentado dos salários reais. Dir-me-á, bom, mas isso é à custa da competitividade. Não necessariamente, porque, como o Sr. Deputado bem sabe, existe, portanto, ou seja, a competitividade resulta daquilo que é os custos do trabalho e as margens das empresas. Nós sabemos que, por questões que agora aqui não consigo estar a elencar, tem havido, nas últimas 2 décadas, um reforço da repartição do rendimento a favor do capital e, portanto, em detrimento do fator trabalho, e por isso aquilo que está a operar agora também em Portugal é um reequilíbrio desta proporção da apropriação do rendimento do processo produtivo e, portanto, o aumento dos salários reais é algo que pode, e eu considero que seja sustentável da forma como está a correr. Por outro lado, aquilo que nós vimos é a dívida em percentagem do rendimento está a descer ou estabilizada nas empresas e nos particulares e a decair no Estado e, portanto, eu não diria que o mercado interno está esclerótico, pelo contrário, acho que está cada vez mais dinâmico e, obviamente, que não sendo ideal ter um crescimento baseado no consumo privado, sobretudo como foi em 2024, é preciso ter mais exportações, é preciso ter mais investimento, a verdade é que não me parece que esteja aqui na forja nenhum desequilíbrio macroeconómico que seja preocupante e, portanto, por aí não estou muito preocupado. Relativamente ao PRR, nós temos o PT 2030 e temos outros meios de financiamento do investimento público, o BEI. Há de reconhecer, e penso que é algo que é patente, um novíssimo e muito relevante ímpeto da nova equipa do Banco Português de Fomento e, portanto, o BPF pode... Perdão, Banco Português de Fomento, BPF vai ter, com certeza, um papel importante na diminuição do investimento público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para terminar, o Sr. Deputado Mário Murilo Lopes. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Por uma interpelação à mesa, prometo não abastardar esta figura regimental, é mesmo para uma interpelação à mesa, e não um ponto político. O Sr. Secretário de Estado disse que, devido às revisões do INE, que de facto isso obrigou a rever algumas contas, daí o slide deck, a apresentação PowerPoint que aqui apresentou, não bater certo com a Conta Geral do Estado. E, aliás, temos aqui discrepâncias na execução até de 500 milhões de euros. Ora, nós vamos votar não o PowerPoint que aqui apresentou com os números revistos, mas a Conta Geral do Estado. E, portanto, eu colocava à discussão se não deveria haver uma revisão da Conta Geral do Estado que nós vamos votar, sob pena de nós estarmos a votar num documento que está caduco e que tem valores que não batem certo com a realidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Livre. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, dispõe de até 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a mesa e o Sr. Secretário de Estado. Gostaria de começar com uma nota de enquadramento que considero essencial e que tenho vindo a sublinhar em todas estas audições sobre a Conta Geral do Estado. No debate orçamental, o Orçamento de Estado continua a concentrar quase toda a atenção política e mediática e, no entanto, é na Conta Geral do Estado que se avalia se as opções anunciadas se traduziram ou não em execução efetiva, o que resulta de forma convergente do parecer do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social sobre a Conta Geral do Estado, é claro. Volta a existir um desfazamento estrutural entre aquilo que foi autorizado e anunciado no Orçamento de Estado e aquilo que foi efetivamente executado. Desculpa.
Começo pelo investimento público e pela execução da despesa. O parecer do Conselho Económico e Social é claro ao assinalar a redução da despesa de capital e o nível insuficiente de investimento público, mesmo num contexto de disponibilidade de fundos europeus e do PRR. E o Tribunal de Contas confirma que o saldo orçamental mais favorável resultou, em larga medida, da subexecução da despesa, em particular do investimento. Num país que dispõe de instrumentos extraordinários como o PRR, é um sinal grave e de alerta que o investimento público continua insuficiente. E a pergunta que fazemos é, então, como é que será quando o PRR terminar? Qual é a estratégia do Governo? Passando ao mercado de trabalho e à produtividade, já foi aqui discutido um pouco. Não é? O parecer do Conselho Económico e Social reconhece a resiliência do emprego, mas identifica problemas estruturais claros. Temos uma taxa de desemprego jovem de 21,6%, uma elevada incidência de contratos não permanentes, crescimento da produtividade em apenas 0,3%. E este é um dado central. Porque sem ganhos de produtividade o crescimento económico não se traduz em salários mais altos nem a melhoria do bem-estar. Continuamos presos a um modelo assente em trabalho pouco qualificado, precariedade e baixo valor acrescentado. E apesar disso, o Governo tem valorizado agora distinções internacionais atribuídas à economia portuguesa, como a da revista do Economist, que já foi referida há pouco. E convém recordar que essas distinções também foram atribuídas à Grécia em 2023, à Espanha em 2024 e não substituem uma análise séria das condições de vida no nosso país. Por isso pergunto se estes bons resultados podem ser considerados um enorme sucesso quando 2,1 milhões de pessoas vivem em risco de pobreza ou exclusão social e quase 10% dos trabalhadores estão em risco de pobreza. E, de forma concreta, gostaria que o Sr. Secretário de Estado respondesse a esta questão. De que modo considera que a reforma laboral apresentada pelo Governo, que já aqui referiu, contribui de forma mensurável para aumentar a produtividade, elevar o valor acrescentado da economia e reduzir a incidência de contratos não permanentes? Para terminar, queria ainda abordar a questão dos benefícios fiscais. O Tribunal de Contas volta a identificar um número muito elevado de benefícios fiscais sem quantificação da despesa associada. Falhas de controlo e a ausência da avaliação de impacto. Estamos a falar de milhares de milhões de euros de despesa fiscal que escapam em grande medida ao escrutínio democrático. Pergunto que compromisso assume o Governo quanto à quantificação integral da despesa fiscal e à avaliação periódica dos benefícios fiscais para que estes deixem de funcionar como uma forma de despesa pública indireta, sem controle equivalente ao da despesa orçamental. Neste âmbito, o Grupo Parlamentar do LIVRE tem vindo a apresentar propostas para acabar com uma série de benefícios fiscais atribuídos aos fundos de investimento imobiliário e a outros organismos de investimento coletivo. E segundo dados citados pelo próprio Tribunal de Contas, entre 2020 e 2022, estes fundos geraram cerca de 1,7 mil milhões de euros em rendimentos, mas o Estado arrecadou apenas 27 milhões de euros em impostos. E estamos a falar de um regime que o Tribunal classificou como excessivamente favorável, ineficaz e socialmente injusto. E que não contribui para aumentar a oferta de habitação, antes pelo contrário, num contexto de crise habitacional grave. Por isso, deixo aqui esta questão. Se o Governo pretende manter este regime nos atuais termos ou se está disponível para o rever, à luz das conclusões do Tribunal de Contas e do atual contexto de crise habitacional. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Dispõe de até 5 minutos, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. A importância da Conta Geral do Estado, eu não podia estar mais de acordo. E, aliás, esse é um debate que, de forma virtuosa, até foi levantado durante o debate da especialidade do Orçamento para 2026. E penso que o Governo deu um contributo assinalável com a alteração que fez radical no relatório do Orçamento de Estado para 2026, nomeadamente com a introdução da abordagem da orçamentação por programas. Isso vai permitir um escrutínio muito mais transparente, muito mais concreto daquilo que são as políticas públicas que estão plasmadas no orçamento e que depois serão ou não executadas e com que custo. E, portanto, eu acho que, a partir da Conta Geral do Estado de 2026, vamos ter aqui uma melhoria muito significativa, um upgrade qualitativo na capacidade da Conta Geral do Estado passar a ser um documento de análise de impacto das políticas públicas.
portanto, ecoou a sua preocupação e o seu desejo de dar mais relevância à Conta Geral do Estado. Relativamente, quando diz que o saldo orçamental positivo foi feito à custa de uma subexecução da despesa, isso lamento, mas não é verdade. Lamento não lamento nada, corrijo, porque o que acontece é que, como vê o apontador não está a funcionar, são muitos números, mas na última coluna da tabela de baixo, aquilo que tem na penúltima linha, na linha que diz variação percentual 2024 entre o executado e o OE, aquilo que tem é a despesa executada face à despesa orçamentada e há uma execução 0,1% acima do que está orçamentado. Onde houve, de facto, uma subexecução, como disse e outros senhores deputados já disseram antes de si, houve uma subexecução do investimento público pelas razões que eu já expliquei. Havia um lastro de atrasos na execução do PRR, a mudança de equipa governativa contribuiu para esse atraso. Aquilo que verá na execução em 2025 é que o investimento público está em franca aceleração e essa execução vai se manter, ou esse ritmo de execução vai se manter ou intensificar em 2026. Quando o PRR acabar, eu já respondi a essa questão, quando o PRR acabar, temos o PT 2030, que é um quadro financeiro europeu que tenderá a acelerar à medida que nos próximos anos, portanto isso é o ciclo normal de execução dos programas plurianuais de financiamento e, portanto, uma parte muito substancial dos fundos europeus será substituído, o PRR será substituído por isso. Depois teremos, como eu referi, o BEI, teremos o Banco Português de Fomento e teremos também recursos do Orçamento de Estado que serão canalizados para isso e, portanto, vai ser uma incumbência do Ministério das Finanças, em concertação com as demais áreas governativas, arranjar, portanto, dispor dos recursos financeiros necessários para que o investimento público continue a aumentar para dotar o país das infraestruturas das infraestruturas necessárias para o bem-estar da população e para o crescimento da economia. Eu não percebo a sua discriminação relativamente à Grécia. A Grécia também é um país, também tem todo o direito de ser reconhecida quando faz bem. E a Grécia está a fazer muito bem. E, aliás, é muito importante depois de todas as maldades que partidos como o Syriza fizeram à Grécia, é muito reconfortante ter um partido que, por acaso, é da família política do partido que suporta o atual governo, ter feito uma reestruturação quase milagrosa da conjuntura macrofinanceira daquele país. Portanto, foi bem merecido o prémio, a distinção dada pelo Economist em 2023 à Grécia, como penso que será também bem merecido a distinção que foi dada a Portugal. Relativamente aos benefícios fiscais, ora bem, a UTAX, que é uma unidade de avaliação, de estudo dos temas fiscais, produziu um relatório em que avaliou 77% dos benefícios fiscais. Esse trabalho não está concluído, mas ao fim de, penso eu que seja meio ano, conseguiu, de existência, e o TEX conseguiu produzir esse relatório que é bastante relevante e nós, de facto, temos que saber conhecer e saber avaliar o mérito e a despesa fiscal associada aos benefícios fiscais para depois poder decidir aquilo que devemos fazer. O Governo, no Orçamento de Estado de 2026, já terminou com o CIFID indireto, que manifestamente não cumpria os propósitos de forma cabal, tendo em conta o custo que tinha. E, portanto, esse é um processo em curso. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Damos assim por encerrada esta primeira ronda. Vamos passar à segunda ronda. Tenho 8 inscrições. Comecemos então pelo Sr. Deputado Alberto Fonseca. Tem a palavra, dispõe de até 2 minutos. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Muito bem. Então, teremos 9 inscrições. Começamos por... muito bem, então teremos 10 inscrições. Começamos pelo deputado Alberto Fonseca. Tem a palavra, dispõe de até 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Só fazer aqui uma nota prévia. Sr. Deputado Carlos Pereira, é preciso ter lata. Nós ouvimos aqui as maiores barbaridades por parte do Partido Socialista ao longo destas 2 audições desta manhã. O Sr. Deputado perguntou ao Sr. Secretário de Estado, e cito, o que é que está a falhar para o país não estar a crescer 3%? Eu devo recordar ao Sr. Deputado que para 2024, que é estamos a discutir, a previsão que o Partido Socialista inscreveu no Orçamento do Estado era de 1,5%. Metade daquilo que o senhor está a exigir para o Governo. Mas se quiser, e pela segunda vez, a média do crescimento económico da governação do Partido Socialista nos 8 anos foi de 2,2%. Não pode escolher uns anos, tirar outros e fazer a média que lhe interessa. A média é possível, na lógica do Partido Socialista tudo é possível, mas se quisermos ser sérios, então temos que fazer a média dos 8 anos. E a média dos 8 anos é de 2,2%. E se nós tivermos em consideração que temos uma guerra na Europa, temos uma guerra no Médio Oriente e que temos uma guerra tarifária por parte dos Estados Unidos, o facto da AD estar a crescer 2,1% não é muito diferente daquilo que o PS cresceu, com condições muito mais favoráveis. E eu não sei onde é que está o Sr. Deputado ao longo das últimas semanas, não sei se apercebeu, mas a nossa economia foi eleita a economia do ano por uma prestigiada publicação. Não sei onde é que tem estado, mas os últimos dados disponíveis, que são o 3º trimestre de 2025, foi a nossa economia como a terceira que mais cresce na Europa, que cresce apenas ao dobro da média europeia. Nós temos as agências de rating a melhorar o rating da República Portuguesa. Nós temos o FMI a reconhecer que nós estamos no bom caminho. Portanto, não percebo sinceramente esta obsessão com o crescimento, só fica mal o Partido Socialista nesta comparação que quer fazer. E não deixa também de ser curioso que fala aqui em crescimento económico. Na audição anterior falava do PRR de 2025, ou seja, nota-se que daqui da parte do Partido Socialista que não tem rigorosamente nada a apontar à execução deste Governo relativamente à Conta Geral do Estado de 2025, que de facto superou todas as expectativas. E como o tempo está a terminar, deixava só aqui uma questão ao Sr. Secretário de Estado a perguntar se com um Governo com um orçamento elaborado pelo Partido Socialista, o Governo da AD conseguiu obter estes resultados, aquilo que podemos contar para 2025, quando teremos resultados já com uma proposta de Orçamento de Estado do Governo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu voltaria à questão da não conformidade das contas e, desculpe-me a sinceridade, à forma que eu achei um pouco leviana, como disse que em 2025 não vamos ter certificação, em 2026 também não, como se fosse um tema menos importante. Isso efetivamente preocupa, porque vemos o SES, o Tribunal de Contas, e que as contas deviam, a fiabilidade delas, a credibilidade delas fica prejudicada por esta não conformidade das contas. E nós encararmos isto como parece que é o fato português, é o fato que não vamos ter contas certificadas, preocupa efetivamente o Grupo Parlamentar do Chega e acho que preocupa todos os portugueses. E depois também falou aqui, numa das suas intervenções, na procura que a única maneira, acho que estamos todos de acordo, de Portugal enriquecer é com crescimento económico. E a preocupação do Governo é em ter investimentos para esse crescimento económico. E eu recordo que esse grande investimento, o maior investimento que vai haver em Portugal no data center, ou centro de dados, em português, em Sines, que foi anunciado pelo Governo do PSD agora, também tinha sido anunciado pelo Governo do PS em 2021. Como se diz na minha terra, é o data center que Deus Nosso Senhor tem, porque nós ainda não temos e não sabemos se vamos ter. Ou seja, soluções, Sr. Secretário de Estado, soluções de esquerda para crescimento económico, sabemos onde é que vamos ter. Vamos ter miséria e pobreza. Por isso eu acho que é a hora de o nosso Governo do Estado português avançar para ideias de progresso e não de esquerda. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma nota ao Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, só para dizer que os meus dados sobre os países da coesão foram para notar a incoerência da narrativa política em que uns anos faz sentido, nos outros anos esquece, incluindo a sua, aliás, que tem-se esquecido bastante sobre essa comparação sobre os países da coesão. Senhor Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado não respondeu a uma questão que me parece importante, que tem a ver
que o Sr. Secretário já tem vindo a repetir, que em 2025 o investimento público está a acelerar. Os dados que temos em outubro de 2025, 55% do investimento público, em outubro de 2024, 58% de execução, ou seja, em 2025 ainda está pior que em 2024. Portanto, essa aceleração, não sei se só aconteceu em novembro e dezembro, mas ela não está a se verificar com a análise dos factos. Portanto, eu gostaria que comentasse este dado. Eu queria também fazer um comentário sobre a questão do troféu de Portugal em primeiro lugar no Economist, para dizer o seguinte, usando a tese um bocadinho estrambólica do Sr. Secretário de Estado sobre o crescimento económico robusto dos governos do Partido Socialista, porque em 2022, o que o Sr. Secretário de Estado sabe, Portugal foi o segundo dessa lista do Economist. Usando a sua tese, significa que em 2025 é o primeiro à custa das reformas que em 2022 o Partido Socialista fez e, portanto, conseguiram chegar a primeiro lugar em 2025. Isto usando a mesma tese que o Sr. Secretário de Estado utilizou. E, portanto, gostaria também que comentasse esta matéria. Gostaria de fazer uma pergunta que foi uma pergunta que também animou bastante os debates parlamentares o ano passado, nas anteriores legislaturas, que tem a ver com o Fundo de Estabilização para a Segurança Social. O Fundo de Estabilização para a Segurança Social adquiriu tem 19 mil milhões de euros de dívida pública. Cresceu 2,5 mil milhões de dívida pública face a 2023. 51% da carteira, em 2023 a 53% da carteira. A pergunta é o que me diz relativamente a este dado, tendo em conta que em 2023, como disse, foram animados vários debates, insinuando que a dívida pública caiu por causa da utilização deste Fundo de Estabilização da Segurança Social, a aquisição de dívida do Fundo de Estabilização da Segurança Social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira, nós somos muito coerentes, nossa mensagem sempre foi a mesma. Devemos comparar com os países da coesão. O Partido Socialista, durante 8 anos, é que ignorou os países da coesão. E quando saía um número da taxa de crescimento, comparava com a média da OCDE. Isso, ou com a média da União Europeia, ou com a média da União Europeia, de todos os países, que inclui países com um nível de crescimento muito superior ao nosso. E com um nível de desenvolvimento muito superior ao nosso, logo com taxas de crescimento menores. Isso é que não é honesto. Comparar com os países da coesão faz sentido porque é a nossa concorrência direta. São os países, pequenas economias abertas do leste, com os quais nós devemos, de facto, comparar. E aí comparamos muito mal. 8 anos de Partido Socialista e, recentemente, a situação não melhorou muito. Relativamente à questão com o Sr. Secretário de Estado, eu vou trazer a interpelação à mesa que fiz há pouco para este ponto político. Agora sim, porque de facto parece-nos preocupante estarmos a votar um documento que já está caduco e que tem contas que não batem certo com a realidade. E, portanto, questiono se o documento da Conta Geral do Estado de 2024 não deveria ser revisto e atualizado com os dados que, entretanto, chegaram do INE. Não estamos, desta forma, a responsabilizar ou a dizer que a incompetência do Governo, enfim, vicissitudes, os dados foram atualizados, faz sentido atualizar o documento que eles já não correspondem à realidade e nós estaríamos a votar um documento que não corresponde aos dados mais recentes que nós temos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado não respondeu a uma das questões que eu coloquei e, além disso, eu gostaria de recordar e que eu citei que a distinção do Economist foi atribuída à Grécia em 2023, mas foi atribuída à Espanha em 2024, que penso que não seja governada por um governo da família política do governo que nos governa agora. Portanto, não vale a pena também distorcer factos e tentar pintar as coisas da forma como nos agradam. Temos que encarar a realidade. Mas volto à carga com a pergunta que fiz anteriormente, que é: o Sr. Secretário de Estado falou da Lei do Trabalho, nova, da proposta do Governo, da Lei Laboral, e também falámos dos problemas da produtividade do país e do desemprego e da precariedade e do trabalho pouco qualificado, do desemprego não, desculpe, do trabalho pouco qualificado, da precariedade e do baixo valor acrescentado que nós temos e que isso é identificado pelos pareceres que estamos a analisar. Eu gostava de saber, então, em que medida é que o Sr. Secretário de Estado entende que esta nova reforma laboral pode contribuir para aumentar a produtividade, elevar o valor acrescentado da economia e reduzir a incidência de contratos não permanentes, já que foi o próprio Sr. Secretário de Estado que falou nesta lei ainda antes da minha intervenção. Já agora gostaria de saber a sua opinião sobre o assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coelho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer aos senhores deputados que o Partido Socialista perdeu o norte. Porque quando fez o Orçamento de Estado para 2024, tinha uma previsão de algumas variáveis macroeconómicas e agora estamos a discutir, como já foi dito aqui, a execução. Pois bem,
Partido Socialista previa um crescimento económico real de 1,5, atingiu-se 2,1. 2,1. Crescimento nominal 4,4, atingiu-se 6,4. A inflação foi inferior à estimada pelo Partido Socialista. O emprego foi superior ao emprego estimado pelo Partido Socialista. O desemprego foi inferior ao desemprego estimado pelo Partido Socialista. As remunerações por trabalhador foram superiores às estimadas pelo Partido Socialista. A massa salarial foi superior em 8% à estimada pelo Partido Socialista. O saldo orçamental foi superior ao estimado pelo Partido Socialista. A receita de impostos, fruto do crescimento das remunerações, foi superior à estimada pelo Partido Socialista. A dívida pública foi inferior à estimada pelo Partido Socialista. E o Partido Socialista não concorda com a execução desta conta. Se o Partido Socialista fosse governo em 2024, ou neste momento, se tivesse atingido os seus objetivos muito inferiores àquilo que há de conseguir, certamente o seu discurso era outro. Nem uma palavra sobre o aumento dos rendimentos, nem uma palavra sobre a perda de receita fiscal em sede de IRS, nem uma palavra sobre o aumento das pensões, nem uma palavra sobre o aumento do IRS jovem que teve impacto nestas contas, na diminuição da receita fiscal. Isso os senhores não querem saber, isso os senhores não falam. Ou seja, os resultados foram muito melhores, porque os senhores certamente não acreditam neste país, ou então queriam fazer um brilharete, estimando um valor muito reduzido para depois, com um brilharete, dizerem que tiveram muito mais, mas a verdade é que nós duplicámos, em muitos casos, os vossos objetivos. Por isso, não percebemos a vossa posição. E por isso, Sr. Secretário de Estado, esta conta não é sua. Explique mais uma vez aos seus deputados do Partido Socialista o quão importante foi fazer a reforma do SNS e, sobretudo, fazer a reforma também do IRS. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Alerto apenas que os 2 minutos devem ser utilizados para fazer questões ao Sr. Secretário de Estado e não para utilizar para debate político, mas embora os seus deputados tenham toda a liberdade, obviamente, de se expressarem da forma como entenderem, dentro dos limites regimentais. Passa a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, estamos aqui numa troca de palavras interessante entre aquele que fez o orçamento e aquele que está a apresentar as contas desse orçamento, que é o PST, entre o PS e o PST. E se, o Sr. Deputado Pedro Coelho, se o PS diz que perdeu o norte, eu também concordo, eu acho que o PST perdeu o controle. Porque fica aqui bem explícito nesta audição, e agora em súmula, é que, por um lado, temos uma Conta Geral do Estado que foi apresentada, que já não é a Conta Geral do Estado que está a ser discutida. Há aqui acrescentos. Segundo, não, aquela que entrou há dias no Parlamento, agora já tem questões novas. Vimos há bocado aqui ser discutido. Segundo, a questão de não conformidade que o Tribunal de Contas trouxe a esta Casa, dizendo que não cumpre a lei de enquadramento orçamental. O Estado tem que ser cumpridor. O Estado não pode ser não cumpridor. Se está Estado. Se não é questão da máquina ser pesada. E por isso é que eu disse que perdeu o controle. Porque nós temos falado que a máquina tem que emagrecer. Nós temos falado que se existe um ministro da reforma do Estado, tem que existir uma absoluta política que comprove essa máquina do Estado que é excessiva e que rouba dinheiro dos impostos dos portugueses. E, portanto, vir-nos aqui dizer que a máquina é muito complexa, passado quase 2 anos de governo, ou quase lá, estamos a poucos meses de chegar a 2 anos de governo, eu acho que é por isso que eu falo em perda de controle. Não é possível vir-nos cá dizer isso. Nem é possível dizer que não vai fazer para o ano, nem para o ano seguinte, vai tentar fazer no final da legislatura, atirando para 2029. Não é possível. O Estado tem que ter controle absoluto sobre a sua máquina, que seja ela complexa ou não. Falou e disse que não podemos comparar, o Estado não é uma empresa. Desculpe lá. O Estado tem receitas e tem despesas. É como uma empresa. Tem receitas e tem despesas. E se as auditorias que são feitas pelo um TOC ou um ROC, se tiverem reservas, o Estado avalia depois na prestação de contas. E, portanto, vir-nos cá dizer que, não tem, que é complexo, vir-nos cá dizer que não se pode comparar a uma empresa, o Sr. Estado esperava mais de si nessa matéria, porque é importante mais. E, por fim, só para terminar, Sr. Presidente, dizer-lhe o seguinte, ao Sr. Estado, então, na sua opinião, e seja sincero, mas responda, não fuja. Em nome do Governo, para que é que serve o Tribunal de Contas para si?
Se no CEP auditorar, se as suas recomendações não são tidas em contas nem achadas, se não serve para o visto prévio e para o PRE, Obrigado, Sr. Deputado. se agora entrou nesta casa um projeto para que o Tribunal de Contas também não audite as empresas, serve para quê então e não para o Governo? Obrigado, Sr. Deputado. Diga-me. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não vou entrar na discussão que tem aqui estado, até porque uma discussão manicaísta em que acho que alguém faz tudo mal ou outros acham que só fazem tudo bem, é uma discussão que só descredibiliza quem aponta nesse mesmo sentido. A minha questão para o Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento é muito concreta sobre a Conta Geral do Estado e sobre a execução. Porque nós tivemos uma revisão das contas nacionais relativamente a 2024 em dois sentidos diametralmente opostos e eles não são equivalentes, como o Sr. Secretário de Estado saberá. Por um lado, há uma revisão em alta do crescimento do PIB, portanto, temos mais 0,2 pontos percentuais de riqueza, e, por outro lado, temos uma degradação do saldo orçamental em 0,2 pontos percentuais. E como, volto a frisar, não são, apesar de serem valores idênticos, não são valores equivalentes, são em sentido divergente. E aquilo que tem sido apontado como grande motivo para este ajustamento do saldo tem sido a reprogramação do PRR e a colocação a retirada de projetos de subvenção e, portanto, um agravamento do saldo por via do PRR que, de acordo com a informação que foi dada publicamente pelo Governo, explica 369 milhões de euros nesta degradação do saldo orçamental. Como sabe, estes 369 milhões de euros até poderão ser a fatia maior, mas não são a maioria, seguramente, deste ajustamento do saldo orçamental. E aquilo que eu queria solicitar ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento é se, de forma objetiva, nos pode dizer os movimentos de revisão de receita e de revisão de despesa, para podermos compreender melhor este ajustamento de um saldo orçamental em sentido negativo, num momento em que o PIB era revisto num sentido ascendente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, há pouco na audição anterior puxei o assunto sobre os certificados da Forro e gostaria agora também de falar sobre isso com o Sr. Secretário de Estado, tendo em conta que este assunto gerou duas novas recomendações por parte do Tribunal de Contas, desde logo que a Conta Geral do Estado mostrasse todo o dinheiro de certificados vencidos e não pagos e a necessidade de proteger as famílias na conversão dos certificados da Forro antigos. Sabemos que o IGCP tem feito um esforço, ou está a cumprir também aquilo que foi uma recomendação de contactar as famílias, ou seja, os herdeiros destes certificados da Forro, porque não havia essa conexão. No entanto, notícias recentes da semana passada dão conta de que continuam a haver famílias que, mesmo depois de passarem todos estes contactos, continuam sem conseguir resgatar o dinheiro que herdaram em certificado da Forro. Ora bem, a existência destes certificados da Forro vencidos e não pagos, que também não têm informação clara em sede da Conta Geral do Estado, acabam por ser ou seja, acabam por distorcer a dívida pública e por violar o princípio da transparência orçamental. O Tribunal de Contas fala em 77 milhões de euros que não estão explanados ao nível da Conta Geral do Estado e diz também a Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado que este montante, sendo parte dos 257 milhões de euros de dívida pública, é, desse ponto de vista, materialmente pouco significativo. Bom, é pouco significativo se não estivermos ou se não nos colocarmos no lugar das famílias que não recebem estes valores, quer seja por herança, quer seja porque não resgatam os devidos certificados da Forro. E, Sr. Secretário de Estado, a pergunta que deixava é: vão
ou vai o Governo cumprir aquelas que são as recomendações por parte do Tribunal de Contas e dar seguimento também àquilo que o IGCP está a fazer, ou vamos entrar numa senda que já vinha de contas gerais do Estado anteriores, nomeadamente e utilizando aquilo que se costuma utilizar quer em gestão, quer em economia, que é o conceito de engenharia financeira, porque de facto aqui existe engenharia financeira, termino já, Sr. Presidente, porque dizendo que numa conta onde 77 milhões de euros melhoram aparentemente as contas públicas por via da prescrição silenciosa de obrigações que são dos cidadãos, é engenharia financeira. Muito obrigado. Por último, passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado. Queria começar por lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, que esta é a segunda Conta Geral do Estado que prepara e a segunda que não tem em conta a Lei de Bases do Clima e que não cumpre com os preceitos da lei e instava-o a poder cumprir com essa legislação. Eu gostava de entrar neste debate que Vossa Excelência e os Srs. Deputados têm entrado sobre a questão das previsões, porque de facto nós temos muito orgulho em termos feito orçamentos com previsões prudentes. Mas também temos muito orgulho em todos os anos termos superado as previsões, todos os anos, que é uma coisa que infelizmente o seu Governo, o Sr. Secretário de Estado, não pode fazer. Nós temos muito orgulho em superar, aliás, porque era o PSD, o partido que suporta o seu Governo, que dizia sempre que as previsões do PS eram muito otimistas. Olha, afinal, pelos vistos, foram superadas. Mas não foram só superadas no ano 24, foram superadas em todos os outros anos anteriores. Na altura diziam que as previsões eram altas, agora dizem que as previsões eram baixas. Em que é que ficamos, Srs. Deputados? É que a verdade é que os resultados de 2024 são influenciados por muitas matérias. Não é a IRS Jovem 2025. É sim o reforço do IRS Jovem que o PS aprovou em 2024 com os votos contra a AD. É assim a descida do IRS que aprovámos no Orçamento do Estado de 24 e depois, já em 24 também, votos do PS, votos contra da AD. E, portanto, qual é que é verdadeiramente o resultado do seu Governo? Sr. Secretário, qual é que é a sua influência neste Orçamento do Estado? Eu vou-lhe dizer, é a taxa de execução do investimento público. 69% face à estimativa inicial, 85% face à estimativa corrigida. É a pior taxa de execução do investimento público em 10 anos. É este o seu legado. Diziam que iriam fazer melhor, mas fizeram pior. Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, e eu vou distribuir o gráfico para os senhores deputados poderem ficar mais instruídos. Há hoje, e havia no final de 24, mais portugueses sem médico de família do que quando o Partido Socialista deixou as suas funções governativas. Um reforço de 25% nas listas de espera para consulta e para cirurgia. E, aliás, na última execução orçamental da entidade orçamental, o SNS tinha um déficit superior a 1.000 milhões de euros. Por algum motivo, acha que mesmo assim pode cortar 800 milhões de euros para o próximo ano, mas, enfim, é o seu orçamento e teremos capacidade de o julgar exatamente por esse resultado orçamental. Porque, de facto, quando nós olhamos para aquilo que é o futuro, vemos que o futuro não tem um crescimento económico que permitirá reforçar os serviços públicos e dar esperança aos portugueses. Vossas Excelências apontam para 2% de média de crescimento económico agora para o próximo ano. E o Sr. Deputado Alberto Fonseca diz que a média nos governos do PS foi 2,3%, mas está a contar com o ano. Foi 2,3%, vai ver ao INE, foi 2,3%. Se tirarmos o ano 2020, a média sobe para 3,6%. Se tirarmos o ano 2020 e 2021, para fazer os anos depois da recuperação, dá uma média de 3,3%. Sim, é verdade, o nosso país já cresceu mais de 2% de forma consistente. Foi nos tempos do governo do Partido Socialista, de António Costa. Podem agradecer o legado económico que nós vos deixamos. Por qual é que é o legado supostamente reformista que Pedro Passos Coelho deixou? E eu gostava de deixar essa nota ao Sr. Secretário de Estado. De facto, Pedro Passos Coelho fez algumas reformas, mas muito negativas para o nosso país. Porque foi na sequência dessas reformas que Portugal foi ultrapassado em PIB per capita pela Polónia, pela Estónia e pela Lituânia. E na sequência das reformas, Sr. Presidente, para concluir, que o Partido Socialista fez, Portugal voltou a ultrapassar a Polónia, voltou a ultrapassar a Estónia e só não ultrapassou a Lituânia, sabe porquê? Olha, se calhar porque as reformas desse governo da Lituânia, que é também um governo socialista, conseguiram que esse país conseguisse crescer mais. Portanto, se querem lições sobre como crescer mais, eu dou-lhe uma sugestão, Sr. Secretário de Estado, para olhar para os governos socialistas de António Costa e da Lituânia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Muito obrigado, Sr. A Presidente. palavra para à mesa, para para distribuir um documento. A distribuição de documentos. Exatamente. Tal como há pouco era de crescimento muito económico. sintético. Agora, de investimento público, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos disse que nós tivemos em 2024 a pior execução do investimento público dos 8 anos do Partido Socialista. Pois não houve um, nem dois, nem três, nem quatro.
nem 5. Foram 6 anos do Partido Socialista que foram piores do que o governo do PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos pedir a distribuição de documentos. Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Também é para solicitar a distribuição da tabela A.1.1.2.8 do INE, que permite conferir aquilo que são as médias do crescimento económico que disse na minha intervenção, e além disso também um gráfico que irá demonstrar que as taxas de execução do investimento público no ano passado, 2024, foi sim o pior ano dos últimos 10 anos. Será distribuído. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem, para responder, vou dar a palavra então ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado dispõe de 20 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. É como o orçamento. O orçamento é um teto de despesa, não é um target. Muito bem. Começando pela questão do Sr. Deputado Alberto Fonseca, o saldo em 2025, e recentemente o Sr. Ministro de Estado das Finanças teve a oportunidade de dizer que mantemos a previsão de 0,3%, era aquela que figurava no Orçamento de Estado para 2025. A execução orçamental tem-nos dado conforto relativamente à possibilidade e à capacidade de atingirmos esse resultado. Relativamente às questões do Sr. Deputado João Ribeiro do Chega, eu acho que leviandade seria chegar aqui e dizer que resolvíamos as coisas para o ano. Isso é à Chega. Faz tudo para o ano, agrada-se tudo a todos, mas de facto leviandade é isso. Ideias nestes temas da governação, a ideologia nem sempre é muito útil. Aquilo que nós queremos é queremos promover o investimento português e o investimento estrangeiro. No caso dos centros de dados, eu não sei se o Chega se deu conta que, entretanto, houve uma revolução da inteligência artificial, o que torna os centros de dados um setor estratégico. E, aliás, de contornos de segurança, de estratégia ao nível da segurança e da soberania. E, portanto, esses centros de dados, e que não são neste momento estão em análise, estão a ser abordados a possibilidade de serem construídos não um, mas 3 centros de dados para além do Start Campus que já foi aqui referido. Relativamente às questões do Sr. Carlos Pereira, do Sr. Deputado Carlos Pereira do PS. Ora bem, eu se calhar devolvo-lhe a questão, vai ter que aprimorar as suas contas, porque a aceleração não tem nada a ver com a execução, porque se nós estamos a falar de montantes substancialmente mais elevados, 55% pode ser muito mais do que 58%. Portanto, é uma questão de contas de dividir. Relativamente ao Economist, a mim nunca me ouviu dizer que o crescimento foi do governo do PS ou do governo da AD. O crescimento é da economia portuguesa e quem gera crescimento são as empresas, é o setor privado. E, portanto, aquilo que me importa garantir é que, seja qual for o governo, são feitas as questões, são criadas as condições para que o crescimento económico surja de forma orgânica. Portanto, a distinção do Economist é, como o Sr. Primeiro-Ministro referiu, aliás, nem sequer reclamando para si os louros, nem do Governo, os louros desta distinção, é basicamente um reconhecimento que dá maior encorajamento para que o Governo continue na senda da melhoria das condições estruturais de crescimento. Relativamente ao FEFS, eu não sei como é que era no tempo do Partido Socialista, no tempo do governo da AD, não há interferência nas decisões de gestão do FEFS e, portanto, o FEFS está, por lei, obrigado a ter 50% investido em dívida pública. Se investir mais, isso subtrai à dívida pública. Esse incremento aconteceu em 2023. Se por interferência política ou não, se calhar o Sr. Deputado saberá, eu não sei. Aquilo que eu lhe posso dizer é que de acordo com o Sr. Ministro, eu não sou o Sr. Ministro, eu sou o Secretário de Estado. Muito bem. Mas isso aí é. Relativamente à questão do Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, eu acho que já não está. Eu percebo a questão dele. A questão é, o INE também reviu os dados para 23, para 22, vamos agora voltar a votar as contas gerais de Estado dos anos anteriores
penso eu que não fará muito sentido. Para além de que não há uma alteração qualitativa dos dados. Há, de facto, e isto nem sequer é só do INE, às vezes são alterações metodológicas que o próprio Eurostat e às vezes que organismos mundiais introduzem, porque, obviamente, as estatísticas é uma ciência viva e isto tem evoluções metodológicas que depois têm impacto nas contas. Eu acho que é da vida e acho que temos todas as condições para votar esta conta geral do Estado. Relativamente à questão da senhora deputada Patrícia Gonçalves, bom, eu já aqui disse várias vezes que o Governo tem esta opção de criar as condições para que se aumente a produtividade, que é assim que é possível gerar melhores salários, aumentar a arrecadação fiscal, que permite depois promover políticas públicas, de bem-estar, de redistribuição, etc, etc. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que esta lei laboral contribui, na nossa forma de ver o mundo, contribui para o aumento da produtividade, contribui para o aumento do emprego, para a estabilidade a prazo do emprego e, portanto, penso que é um anteprojeto virtuoso. Relativamente às questões do Sr. Deputado Pedro Coelho, do PSD, o SNS, quando este Governo tomou posse, o SNS estava num estado caótico, há um grande trabalho que tem que ser feito, ele está a ser feito. Uma coisa, eu também já agora gostava aqui a propósito do tema do SNS, que foi várias vezes trazido à liça, gostava de deixar claro. Nunca faltaram recursos financeiros para o SNS, quer seja para a valorização das carreiras, quer seja para a aquisição de fármacos ou de meios de diagnóstico, ou aquilo que é necessário para que a prestação de cuidados de saúde em Portugal seja cada vez melhor. A reforma do IRS é óbvio, o compromisso deste Governo, aliás, do PSD e do CDS, mesmo quando estava na oposição, é claro, com a necessidade de baixar a carga fiscal, nomeadamente em sede de impostos diretos, são aqueles que mais diretamente, passo o pleonasmo, afetam os incentivos e terminam os incentivos e, portanto, essa é uma agenda de que não abdicaremos e que estamos a implementar em pleno, pelo menos ao ritmo a que o Parlamento e a sua configuração permite. Relativamente às questões do Sr. Deputado Eduardo Teixeira do Chega. A máquina de Estado tem que emagrecer. Agora, a questão é, e vai emagrecer, a questão é que isto é um processo. Peço desculpa. Eu não sei se o senhor deputado alguma vez geriu alguma empresa, se geriu alguma coisa, mas se geriu saberá que as coisas não se fazem assim. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que simplificar, temos que digitalizar, temos que capacitar as pessoas, temos que investir em sistemas de informação, de forma a criar as soluções que nos permitam tornar o Estado mais eficiente. E aí sim o paralelismo com as empresas é adequado. Nós temos que fazer esse esforço, nós temos que ganhar esta guerra, porque é de facto preciso libertar recursos para continuar a reduzir impostos, para continuar a investir na qualidade dos serviços públicos que são efetivamente prestados à população. Relativamente ao facto de ter receitas e despesas, tornar uma empresa, isso não é verdade, o Sr. Deputado tem receitas e tem despesas, não é uma empresa, que eu saiba. Para que serve o Tribunal de Contas tem um papel absolutamente crucial em qualquer regime, qualquer Estado... Perdão? Mas, quer dizer, o meu filho tem mesadas e tem os seus gastos e não é uma empresa. Pronto. O Tribunal de Contas... Diga? Pois, exatamente, muito obrigado. É exatamente isso. Está a comparar... Exatamente, o meu ponto era exatamente esse, obrigado. Relativamente ao Tribunal de Contas, tem absolutamente crucial num Estado de Direito e numa democracia como Portugal. Nós valorizamos, aliás... Aquilo que nós queremos é que o controlo do Tribunal de Contas seja o mais eficaz possível. Agora, isso não significa, a eficácia não significa, ou melhor, perdão, o controlo não significa perder de vista a eficácia e a eficiência. O Tribunal de Contas tem que ser um instrumento útil na fiscalização, no escrutínio da atividade do Estado e das pessoas coletivas ou individuais que se relacionam com o Estado, mas não pode ser um impedimento ao crescimento económico. Não pode criar uma teia de burocracia que
que basicamente se interponha entre aquilo que queremos como objetivos de crescimento económico e de prosperidade. Senhor Deputado António Mendonça Mendes, eu não percebo qual é que é a contradição ou em que sentidos contrários é que a revisão em alta do PIB e a revisão em baixa do saldo vai, porque obviamente que o PIB nominal, que foi revisto em alta o PIB real e também o deflator, significa que o denominador aumenta e, portanto, só por esse efeito mecânico tem uma redução do saldo. Não vejo onde é que vê essa não sei como é que lhe chamou, não é incoerência ou essa... Bom, relativamente, pelo que me... aqui contas rápidas, aquilo que aconteceu foi que o INE reviu em alta as despesas com o pessoal do Estado, reviu em alta as prestações sociais e reviu em alta a formação bruta de capital fixo. Portanto, ou seja, investimento público. Portanto, é isso que justifica a redução do saldo. Isso e o efeito denominador é isso que justifica a redução do saldo. Senhora Deputada Patrícia Almeida, do Chega, agradeço-lhe a oportunidade que me dá de comentar o tema dos certificados da Forro, que é de facto muito relevante e os 77 milhões de euros são de facto uma realidade. Começar por dizer, em primeiro lugar, que esses 77 milhões de euros estão segregados numa conta do IGCP. Portanto, não há engenharia financeira absolutamente nenhuma, o dinheiro está lá para ser reclamado. O que acontece é que isto são certificados da Forro relativamente aos quais poderá haver um ou outro caso que é sempre a exceção, confirma a regra, mas a esmagadora maioria dos casos, e não tive a falar, tive o GCP precisamente a discutir este tema, são certificados, são contas relativamente às quais não há moradas, não há IBANs, não há NIFs. Portanto, é impossível. O IGCP, por mais que queira e acredite que essa é uma instrução que demos a esta administração do IGCP para que obviassem este problema o mais rapidamente possível, de facto é impossível. Se não há uma morada, se não há um IBAN, não se consegue transferir, não se consegue contactar as pessoas. O que é que o IGCP está a fazer, acompanhado pelo Governo? Exatamente aquilo que o Tribunal de Contas vem recomendar. E está a fazê-lo, já agora, começou a fazê-lo antes da recomendação do Tribunal de Contas, até é bom, da verdade, naquilo que são as interações normais entre o IGCP e o Tribunal de Contas. E consiste em quê? Consiste em encetar uma campanha que está em curso de solicitação, de sensibilização para a importância da atualização dos dados. Com isso, a expectativa é que, quanto mais contas forem atualizadas, menor será o número de certificados de aforros que já venceram e que não são pagos. Por outro lado, também está em curso uma campanha de sensibilização relativamente ao facto de, a partir do dia 5 de janeiro do próximo ano, começar o processo de desmaterialização das séries A, B e D, que são séries que ainda têm suporte físico e, portanto, basicamente, esta campanha consiste nos titulares desses certificados se dirigirem ao CTT e outros espaços autorizados para trocarem, portanto, entregarem os certificados em suporte físico e receberem em troca, obviamente aqui de uma forma... e receberem o seu correspondente digital. Nesse processo vão ser obrigados a fazer a atualização dos dados. E, portanto, vai haver alguns desses dos certificados que venceram, presumivelmente pertencerão a pessoas que ainda têm certificados em suporte físico. Finalmente, está em curso, ou já foi assinado, eu peço desculpa, já perdi o rastro, mas se foi assinado foi muito recentemente, nos últimos dias, um protocolo entre o IRN, a AT e o IGCP, no sentido de garantir que, a partir de agora, portanto isto não se aplica aos que já venceram, como é óbvio, a partir de agora os certificados de aforro vão automaticamente ser elencados na habilitação de herdeiros quando há o falecimento de um titular de certificados de aforro. Portanto, tudo isto são medidas que vão, em muito, espero eu, mitigar o problema que a senhora deputada elencou e muito bem. Senhor deputado Miguel Costa Matos, é engraçado dizer que a oposição, quando o PS era governo,
criticava as previsões do então governo PS serem muito otimistas, porque elas depois até, a execução até se superava. Eu fico a pensar porque é que então para 24 puseram uma previsão tão pessimista. Sabiam que iam perder as eleições? Relativamente às questões do crescimento económico, eu acho que o debate aqui estabelecido, indireto, entre os deputados, esclareceu. Eu acho que o que é importante aqui é olhar para o futuro e criar as condições para dotar a economia portuguesa de uma capacidade estrutural de crescimento superior àquela que tem. É aquilo que podemos fazer, é aquilo que os portugueses merecem e é aquilo que este Governo vai executar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pede a palavra para. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço... Não, para defender a honra do Partido Chega, Sr. Secretário de Estado. Dispõe de 2 minutos. Sr. Secretário de Estado, na resposta que deu ao Sr. Deputado João Ribeiro, disse que leviandade é de que o Chega. O Chega não lhe permite, disse, não lhe permite que o Secretário de Estado de um Governo da República que não foi eleito e que foi designado nesta Casa e pelo PST para o Governo de Portugal, chame leviano a todo um partido. Acho que devia retificar as suas palavras, porque não são condizentes com o que se passa nesta Casa de algum respeito entre partidos, não que sejam entre discussões entre deputados, entre partidos. E chamar leviandade a que chega, acho que é, Sr. Secretário de Estado, indigno da sua parte e não tenho nessa conta e por isso acho que deve retificar as suas palavras. Dizer-lhe também que, quando se referiu a mim, dizendo que não sabe se eu alguma vez vi alguma empresa, tenho uma carreira profissional de mais de 25 anos e sou economista conselheiro, trabalhei na banca, fui de quadro diretivo e, portanto, acho que também deveria, quando se refere às contas do Estado, e se refere às contas do Estado, não fazer aqui paralelismos de lá na Caprina e comparar o que é incomparável como o senhor quis comparar. O Sr. Secretário de Estado tem que entender que os organismos do Estado existem para fiscalizar o Estado e para escrutinar o Estado. E escrutinar o Governo. Escrutiná-lo a si. E, portanto, o orçamento não é o teto, como disse no início das suas palavras agora na sua resposta. Não é o teto. É o documento, disse, das respostas. Isto é como o teto, da despesa. Não. Não há despesas e há receitas. E o Tribunal de Contas, e não respondeu, porque fiz essa pergunta, dei-lhe a oportunidade de fazer essa pergunta, na sua opinião, sei para quê. É que não valoriza em nada. E se aqui, por causa de um valor que está incorreto, para si isto é, lá na Caprina, é mais um número, é mais 1000, menos 1000, a máquina que o seu Ministério controla, que é a Administração Tributária, não faz isso aos cidadãos. Exige correção e exige... E, portanto, se estão mal, as contas foram apresentadas nesta Casa pelo Governo para a Conta Geral do Estado, se estão mal, devem ser corrigidas. E o Sr. Secretário de Estado deve entender isso. E, portanto, pedia-lhe que não chamasse ao Partido Chega leviano, porque isso não o vamos permitir. Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado dispõe de 2 minutos para responder à defesa da honra. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, quem introduziu a palavra foi o senhor. E que me chamou a mim leviano. Disse assim, é da sua parte uma leviandade. Perdão, desculpe, o senhor foi. Não, é leviano. Bom, isso foi uma... Não, espera. Bom, então mas posso falar ou não? Sr. Deputado, Sr. Deputado, nós ouvimos o Sr. Deputado com atenção. Peço que agora... Sr. Presidente, peço desculpa. O Sr. Presidente devia ter feito o reparo logo de início ao Sr. Secretário de Estado. Não é possível chamar a um partido leviano. Sr. Deputado, existem figuras regimentais que permitem que quem se sinta ofendido possa defender-se. Sr. Deputado, vamos nos cingir ao debate. O Sr. Deputado tem a oportunidade de fazer a defesa da honra, vamos dar a oportunidade ao Sr. Secretário de Estado de responder. Okay? Com calma e tranquilidade, ainda temos uma longa OD pela frente. Sr. Secretário de Estado, pode continuar. O que eu disse foi, o Sr. Deputado João Ribeiro, e obrigado pela correção, disse que era leviano da minha parte fazer... Posso? Pronto. Eu não chamei leviano ao Partido Chega, nem nunca o faria. Aquilo que eu disse é que pode ser leviano, e pode conferir isso depois nas transcrições, é leviano
é leviano, prometer tudo a todos, pensou que foi a expressão, dar tudo a todos foi a expressão que eu utilizei. Mas recordar e sublinhar quem utilizou a expressão leviano antes foi o Sr. Deputado do Chega. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Damos por encerrada esta audição. Estamos no ponto 2. Resta-me agradecer ao Sr. Secretário de Estado e à equipa que o acompanhou a presença no esclarecimento da apreciação da Conta Geral do Estado de 2024. Para os Srs. Deputados, iremos continuar a nossa reunião durante os momentos, ou irei acompanhar o Sr. Secretário de Estado à saída. Muito obrigado e até já.